Chegou o momento tão esperado de fazer a colocação do zíper, mas antes eu quero te mostrar uma bolsa colombiana, que veio mesmo da Colômbia, para você ver como que é essa parte que eles fazem. Então, lá, eles fazem uma costura, olha, que é com um fio de nylon, no caso aqui, dá até pra ver um pouquinho algumas pontinhas de acabamento, e é feita na máquina de costura. Então, quem tiver mais intimidade, mais familiaridade com máquina de costura, nesse momento você pode usar máquina de costura. Aí você só cuida pra deixar tudo bem alinhadinho, né? E lá é feito assim. Repare que não tem forro. Então, realmente não possui forro uma bolsa colombiana meia-lua, tá certo? Só que aqui no caso, eu gosto de fazer essa costura aqui pra colocar o zíper na mão. Então, como que eu faço? Eu vou usar um zíper de 20 centímetros. E a gente vai colocar esse zíper aqui. Vou usar pra fazer a costura uma agulha normal, que eu não sei nem que numeração que é, mas é uma agulha comum de fazer costura manual mesmo. E aqui, o meu fio, eu vou usar um fio branco, porque eu preciso que essa costura apareça pra vocês aí na imagem, tá bom? Mas, por favor, usa um fio da cor do zíper, pra não aparecer por dentro. Então, o jeito que eu faço a costura é um jeito que eu me adaptei. Já tentei de outros jeitos, mas eu só consegui desse jeito que eu mesma fui me ajeitando e conseguindo ver que funcionava muito bem. Você vai fazer o seguinte, você vai pegar a sua base, deixa eu deixar a agulha aqui por enquanto. Sabe o lugarzinho que ficou aqui, olha, na quininha, onde foi onde a gente terminou? Ele fica com essa leve aumento aqui, ó, rebaixado, leve rebaixado aqui. Então, é aqui que a gente vai dobrar o trabalho pra fazer a meia-lua, e aí ele vai ficar bem na quininha e não vai aparecer nada, tá bom? E aí, você vai começar a posicionar o seu zíper com a sua bolsa bem certinha. Se conseguir fazer algum vinco aí, também é interessante, deixa ela super certinha. E aí, eu gosto de colocar o zíper meio que assim, ó, na lateral. Esse daqui, da bolsa que veio da Colômbia, ele é centralizado, ó. Ele vem daqui até aqui, ele é um zíper centralizado. Eu não gosto de zíper centralizado, então eu coloco ele meio que na lateral assim. Como que eu faço? Aqui nessa parte onde ficou essa quininha, você pode começar a colocar o zíper aqui, ou você pode fazer do outro lado. Eu tenho o costume de sempre fazer desse jeito, porque eu acho que fica mais harmônico, pra mim fica melhor, fica mais bonito. Essa pontinha que tem aqui e aqui é meio que uma margem que eu vou deixar também aqui. Então, eu não costuro esse zíper colado aqui na quina do crochê. Eu deixo ele um pouquinho acima. Um pouquinho aqui acima. E aí, ele vai contornando a minha bolsa e ele vai finalizar bem aqui. E como você vai começar essa costura? Você faz exatamente isso, olha, você olha onde você quer deixar o início do zíper. Eu recomendo mesmo deixar uns 3 dedos aqui, ó, de distância. 3, 4. E aí, você coloca o seu zíper, segura ele com a mão mesmo. E aí, você vai contornando a bolsa. E aonde finalizar o zíper é onde você vai começar a sua costura. E aí, eu vou deixar marcado aqui só pra eu não perder essa marcação aqui inicial. Então, eu vou deixar marcado aqui, é só mesmo pra eu não perder. Pra você pegar o fio, você vai fazer assim, você vai pegar um fio comprido, não tão gigantesco, comprido. E aí, vai juntar as duas pontinhas dele, vai passar as duas pontinhas pela agulha. E aí, você vai ficar com este elo aqui, olha. Quando você passa as duas pontinhas pela agulha, você fica com esse elo. E é assim que a gente vai fazer uma costura sem fazer nó. Então,
Essa pontinha que tem aqui do zíper, você vai costurar ela meio que direcionando ela, olha, pra baixo. Só essa pontinha, tá? Então, como essa parte aqui tudo vai ficar escondido, não vai aparecer nada, você pode pôr a sua agulha com o seu fio de costura em algum lugar aqui no crochê, ou no zíper, o que for melhor, que você preferir. Já coloquei aqui e já vou direcionar esse zíper um pouquinho pra baixo, ó. Essa pontinha dele vai ficar meio escondida aqui. E aí, eu vou trazer pra frente e passo por dentro do ponto na parte do avesso. Essa agulha, ela nunca vai passar pra frente, nunca. Ela sempre será trabalhada no avesso do ponto, tá bom? Então, aqui, eu vou costurar um pouquinho mais aqui à frente, só pra chegar nesse ponto aqui, após esse limite do cursor. Então, eu passei pra cá, passei pro crochê. Agora, eu vou voltar pro zíper. Faço sempre bem justinho, tá? E passo do zíper, olha, do zíper para o crochê de novo. Isso aqui eu estou trabalhando um pouquinho abaixo do final do meu crochê, justamente para deixar essa parte do zíper, do finalzinho, lá pra baixo. Então, é intencional isso daqui. Isso você vai fazer em qualquer bolsa, tá certo? Qualquer uma. Aqui escapou. Passou errado. Bom, vou aproveitar que eu já tirei. Já sei que tá no lugar certo o meu zíper. E vou costurando assim. Chegando aqui nessa parte, após o cursor, passei um pouquinho do cursor. Então, a gente vai começar a costurar o zíper. Muito, muito, muito importante você deixar esse zíper um pouquinho, essa parte onde vai passar o cursor, um pouquinho longe do seu crochê. Então, você pode fazer essa costura. Aqui, quando você observar o zíper, ele tem uma traminha diferente. Não sei se vai dar pra perceber aí pela imagem do vídeo, mas aqui, nessa parte, ele é de um jeito, e aqui, ele é de outro. Eu gosto de usar essa diferença na trama pra me guiar, então, eu vou fazer essa costura, olha, no limite onde tem a diferença de tramas entre os lados, tá? Então, a minha agulha, ela sempre vai passar aqui nesse limite. Com isso, eu tenho mais segurança de que quando eu passar o meu cursor, não vai emperrar em nada e também não vai emperrar aqui na parte do crochê. Eu costuro ele com o zíper fechado, por enquanto. Esse lado, né, ele é feito com o zíper fechado. Então, eu vou posicionando ele assim, olha. Aqui a gente tem um ponto baixo e você pode se guiar passando ele por dentro do ponto baixo, assim, pela lateralzinha, sabe? Lateral do ponto baixo. É o jeito que eu encontrei pra fazer essa costura e que fica com um acabamento mais legal. Então, vamos lá, finalmente. O legal é agulha pra dentro do zíper, caminha um pouquinho com esse ponto pra frente e traz ele pra fora. Observa que ele tá exatamente no limite da diferença de traminhas aqui do zíper. Trouxe ele pra fora, vou olhar qual é o ponto, né, baixo que ele tá, né, de frente, é esse daqui. Então, eu vou passar ele assim, olha, pelo ladinho. Passei ele aqui pelo ladinho, olho exatamente onde saiu a agulha, saiu o ponto baixo, e vou colocar a agulha de novo lá pra dentro. Aí, você sempre dá uma conferida se tá ficando retinha essa costura. Coloquei lá pra dentro.
na mesma direção, vou voltar com essa agulha pra frente, saindo do zíper. Observo aonde essa agulha saiu. Ah, saiu aqui na frente desse ponto. Observe que a gente tá caminhando praticamente ponto baixo por ponto baixo. Saiu aqui de frente com esse ponto, de novo, eu vou passar a agulha pela lateral do ponto baixo, vai sair, entrar de um lado, sair do outro. Você vai tirar, né, a agulha. E vai voltar com ela lá pra dentro do zíper. E aí, confere, tá no limite da costura, tá retinho? Se tá retinho, então tá tudo bem. E continua. Isso você vai fazer por toda a extensão do zíper, certo? Então, aqui eu vou continuar o meu zíper até chegar aqui no finalzinho e venho pra mostrar como que você continua. Então, aqui eu tô chegando no finalzinho, a minha costura, ela ficou assim, certo? Contornando mesmo a minha bolsa. E aí, aqui nessa parte da finalização mesmo dessa pontinha do zíper, você vai fazer igualzinho fez no início. Você vai encaminhar essa pontinha um pouco pra dentro. E vai continuar fazendo a sua costura, do mesmo jeitinho. Não é muito exagerado lá pra baixo, sabe? É só dar um espacinho, porque depois a gente vai precisar unir essa parte com a outra. Então, se ela tiver com menos coisas aqui no caminho na hora da gente fazer essa união, então é melhor. Então, você vai encaminhar lá pra dentro, assim, olha. E vai continuar a sua costura. Então, eu vou continuar aqui a minha e volto pra mostrar como fazer o arremate. Cheguei aqui no final, então, eu vou pegar esse fiozinho que eu tava usando, né, fazendo a parte da costura, vou colocar ele pra dentro do zíper, sem atravessar muito a bolsa. E aqui nessa parte de baixo, que vai ficar escondida, você pode fazer um nozinho. Do jeito que você preferir, tá? Eu faço só assim. E faço mais um. E depois eu passo esse fio aqui por dentro de alguns pontinhos. Só isso. E aí, você pode tirar a agulha e cortar esse fio bem rente. É bom você, nesse momento, olha, fazer um teste aí, se tá passando bem certinho, tá bom? Sem emperrar em nenhum lugar. Agora, a gente tem que ir pro próximo passo. Próximo passo, você vai precisar de um novo fio. Aqui eu tô usando laranja pra ficar mais fácil pra visualização. E eu passei só uma perninha por dentro aqui da agulha e fiz um nó bem grosseiro, tá bom? Que aqui a gente só vai fazer uma marcação. Então, não precisa ser nada perfeito. E aí, você vai pegar a sua base, sua meia-lua, que agora já tá com carinho de meia-lua, e vai novamente marcar a parte das laterais, vai conferir tudo certinho, deixar ela bem alinhada. E aí, agora, você vai marcar o final e o começo do zíper, com ele fechado. Com o zíper fechado. Vou pegar aqui a agulha. Bem grosseiro mesmo esse nozinho, ó, porque a gente vai só fazer isso, ó. Passar de um lado pro outro, atravessar o zíper, as duas partes do zíper. E vai fazer um ponto bem grosseiro mesmo. É intencional que ele seja desse jeito. Não precisa deixar nada muito certinho, não. Feito isso,
você vai amarrar, né, fazer um nozinho aí, algum jeito que fique fixo, mas também que você consiga tirar com facilidade depois. É mesmo só uma marcação. E aí, agora, você vai fazer esse mesmo processo lá no começo. Então, um nozinho bem grosseiro, de novo. Vou pegar aqui o meu zíper, vou contornando o outro lado da peça com ele. Olha, só contornando assim, manualmente mesmo. Chegando lá na pontinha, vou deixar tudo bem reto, bem encostadinho no outro. E aí, aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Minha agulha precisa atravessar as duas partes da bolsa, as duas partes do crochê e as duas partes do zíper. Feito isso, você pode cortar. E a gente vai pro próximo passo. E agora, para fazer essa parte, você vai precisar deixar o seu zíper aberto. Então, essa parte de início dessa costura, você vai começar por onde for mais fácil para você. Eu vou começar colocando aqui, olha, prendendo a minha agulha aqui pela parte de dentro, aqui por baixo. Só vou prender aqui no zíper mesmo, porque essa parte não vai aparecer em momento algum, isso daqui vai aparecer. E do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, que eu encaminhei esse finalzinho de zíper pra dentro da bolsa, é o final do zíper, tá, gente? Do mesmo jeito que eu encaminhei esse finalzinho do zíper pra dentro da bolsa, você vai fazer a mesma coisa aqui. Se você quiser, você pode fazer mais uma marcação aqui, igualzinho a gente fez, você pode fazer essa marcação aqui nessa parte. Mas se não quiser, é só ir fazendo a costura, acompanhando. E aí, você vai fazer o mesmo processo. Ficar ligada pra não atravessar a linha pro lado de fora, olha, aqui não apareceu nada pro lado de fora. Então, vamos lá. Aqui, você também não precisa fazer grandes pontos muito perfeitos, porque a gente ainda vai fechar essa lateral aqui com o fio que a gente usou pra fazer o crochê. Então, minha agulha já tá posicionada aqui, meu fio já tá no lugar que eu preciso. E eu vou fazer o mesmo processo. Pego pela lateral do ponto, visualiza se tá certinho no lugar que você precisa. Pega pela lateral do ponto. E volta por dentro do zíper. Aí, você precisa sempre ir observando a parte de voltar pelo zíper, aquele limite, sabe? Da traminha do desenho do zíper, pra você continuar seguindo o mesmo espaço, que aí o seu zíper vai ficar igualzinho do outro lado. Então, aquele mesmo espacinho. E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Já saiu aqui? Eu preciso que ele saia sempre bem do ladinho. Saiu aqui do lado, eu vou no meu crochê. E você vai fazendo essa costura por toda a extensão do seu trabalho. E aí, uma dica bem legal é você ir
fechando o zíper de pouquinho em pouquinho, conforme você for costurando. Chegou no limite, fecha o zíper um pouquinho. Aí, costura mais um pouco. Fecha o zíper. E aí, você vai seguindo desse jeitinho até chegar lá no final. Eu vou continuar a minha parte da costura e volto pra mostrar como que você vai fazer pra arrematar e fechar as laterais. Tô chegando aqui no finalzinho da minha costura do zíper. E aí, ele está assim, olha. Desse jeitinho. Já tô chegando aqui no começo e eu vou tirar esse ponto aqui que eu coloquei, porque vai ser mais fácil pra eu terminar essa parte da costura. Então, aí, você pode também fazer isso quando chegar nessa parte. E antes de eu fechar aqui essa parte inicial, vou mostrar como que ficou aqui o zíper, olha. Ficou bem certinho. Então, chegando aqui no início do zíper, que é aquela pontinha dele, você vai costurar do mesmo jeito que você fez com as outras. Você vai encaminhar ela um pouquinho pra baixo e vai fazer os seus pontinhos. Eu vou fazer aqui os meus pontos e volto pra mostrar como arrematar. Já fiz aqui alguns pontinhos e o arremate é do mesmo jeito. Passa a agulha pela parte de baixo do zíper, olha, vai ficar escondido. Passa a agulha e vai fazer um nozinho. E aí, você vai pegar essa pontinha e esconder por dentro de alguns pontos baixos. E já pode cortar. Agora, a gente vai fechar essas partes aqui da bolsa, senão ela vai ficar aberta, né? Vamos fechar isso aqui. Pra fazer a costura, você vai pegar o fio que você finalizou o crochê, a mesma cor, e aí eu passei as duas, uni as duas pontinhas do fio e passei as duas pela minha agulha. Vou tirar aqui esse pontinho que eu fiz no laranja, e o que você precisa fazer agora? Olhar, né, aonde tá o finalzinho do zíper, e ir caminhando até a quina da bolsa. Encontrei a quina da bolsa, vou pegar a minha agulha, já com o fio passado, bem no lugar que fez a quininha, vou passar por um dos pontos baixos, né, pelo ponto baixo que tá bem marcado no centro, e vou prender o meu fio. Confere se tá bem no centro de novo. E agora, você vai fazer uma costura super, super simples. Eu vou passar aqui pra fora a minha agulha, olha, ela tá saindo abaixo da carreira que eu fiz o ponto baixíssimo. Então, a gente vai fazer essa costura sempre se baseando abaixo da carreira do ponto baixíssimo. Passei aqui a agulha pra fora, agora eu vou fazer a união de ponto com ponto, colocando a agulha de um lado e do outro. Aqui, ó, localizei onde tá abaixo da minha carreira de ponto baixíssimo, e aí eu passo a minha agulha por uma parte da bolsa, e ela precisa sair lá do outro lado da bolsa. E aí, eu vou fazendo isso, pontinho por pontinho, unindo pegando um de um lado. Deixa eu virar assim. Pegando um de um lado e o outro do outro. Olha. Saiu aqui, puxo a agulha. No próximo ponto, coloco a agulha, ela vai sair do outro lado. E você vai fazer essa costura até chegar aqui em cima. Eu vou continuar a minha e volto pra mostrar como que você faz pra arrematar. Tô chegando aqui no finalzinho, olha como tá ficando, né? Como que ficou a minha costura, minha união dessas partes. E aí, aqui no finalzinho, você vai fazer pontinho normal. E aí, eu vou fazer um ponto voltando.
Voltando, fui pra frente e agora eu fui um ponto pra trás, ao invés de continuar indo pra frente. Deixo bem ajustado. E aqui eu fui um pontinho pra frente. Abri aqui o zíper. E vou um pontinho pra frente, só que colocando a agulha aqui por dentro, sem atravessar pro outro lado, colocando a agulha entre o zíper. Deixa eu procurar aqui o zíper. Coloco a agulha por dentro entre o zíper e o crochê. Mando ela lá pra dentro. E aqui, eu vou caminhar com o meu ponto um pouquinho aqui para um lugar que fique mais fácil para eu manusear ele. Então, ele tá ali atrás, vou com jeitinho caminhar com ele um pouquinho pra frente. Vou tirar uma das perninhas aqui da agulha. E vou caminhar, e com essa única perninha aqui na agulha, eu vou mais um pouquinho só pra frente. Olha. E nessa parte, eu vou fazer um nó. Simplesmente fazer um nó. E lembrando que isso daqui tá acontecendo debaixo do meu zíper. Não é algo que vai ficar visível. Fiz um nozinho, volto com esses fios pra agulha e passo ele por dentro de uns pontos baixos, pra frente aqui. Vou passar ele por dentro de uns pontos baixos. Cuidado pra não passar pela frente do ponto, né? Pra não aparecer nada do lado direito. Passei por dentro dos pontos baixos, posso cortar. Bem rente sempre. Olha. Essa mesma costura que você fez aqui na lateral, você vai fazer na outra lateral. Então, vai ser a mesma coisa. Aí, no caso, eu vou deixar aberto porque eu consigo manipular melhor esse trabalho. Vou localizar certinho a parte central. Prender o fio do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Exatamente a mesma coisa. Passar pra fora. E começar com a minha união das partes. Então, a costura é feita sempre do mesmo jeito, não vai mudar nada. Eu vou continuar a costura até chegar aqui em cima e volto pra mostrar como você vai fazer o acabamento. Aqui na parte do finalzinho, você vai passar a sua agulha e vai fazer a mesma coisa. É legal eu falar que aqui, o zíper, ele vai ficar assim, olha. Vai ficar caidinho assim pra fora, pra ficar mais fácil de pegar e abrir mesmo a bolsa, né? Então, eu não gosto quando o zíper fica meio que encaixado aqui dentro, porque aí fica chato de encontrar ele. Então, eu vou deixar ele assim. E aí, eu vou voltar não, vou passar mais uma vez, mais um pontinho aqui. E agora sim, eu vou voltar com a minha agulha, ao invés de continuar indo pra frente, eu vou fazer um pontinho para trás. E é exatamente a mesma coisa. E volto um pra frente, é só pra deixar mais firme esse finalzinho. Volto mais um pra frente. E preciso colocar o fio lá pra dentro de novo. Então, eu vou aqui pela lateralzinha do trabalho e mando ele lá pra dentro, passando pelo zíper, sem passar pela parte de fora do crochê. Com ele aqui dentro, eu vou fazer a mesma coisa.
caminhar um pouquinho pra frente pra ficar mais fácil de manipular. Tiro uma perninha aqui do fio que eu tô fazendo a costura. Passo por um pontinho e vou fazer também um nozinho. E volto com esse fio pra agulha. E caminho com ele aqui por dentro de alguns pontos baixos, com a intenção só de esconder esse fio. E assim que passar do fio, você pode cortar bem rente também. E já pode conferir aí o seu zíper, olha. Ficou bem certinho, bem fluido. E você já tem a sua meia lua prontíssima.